certas ações acontecem com você, fazem coisas, você sabe que não são as coisas ideais para fazer, mas você não pode evitar. É algo que age através de você. Parece haver algum poder, e é aí que faz você fazer coisas que você sabe, não, eu estou bem, ou não sou bom para você, e ainda assim você não consegue parar. Isso parece ser o caso. E é claro que muitas vezes é o caso com pessoas que estão como você, que pode ser em muitas áreas diferentes da sua vida. Esse também é o caso com vícios, por exemplo. As pessoas são viciadas em uma determinada substância, ou que são viciadas em comer demais ou beber. Há algo que os domina. Em você que parece obscurecer a consciência. Ou a consciência é forçada a recitar isso, pensando que essa coisa poderosa faz isso de qualquer maneira. E novamente minha resposta é um pouco semelhante. Eu digo ao primeiro questionador essa noite, o poder da presença precisa crescer em você para que seja forte o suficiente. Não é força de vontade, porque força de vontade não é a melhor maneira de lidar com essas coisas. Mas é disso que estou falando. Às vezes pode ser confundido com força de vontade, mas a força de vontade inclui a aplicação da força para segurar algo. Digamos, se o seu vício é entrar em intoxicação, bebidas, em outras palavras, essas coisas. Você pode sentir isso, vem, você sabe que as garrafas estão lá, então você sente que tem que ir, então você tem que estender a mão e você tem que servir um copo e pronto, beba agora. Quando você não está ciente de tudo, você nem sabe o que está fazendo. Você está tão inconsciente que você já está segurando a bebida e já está bebendo. Então, você nesse ponto, você sabe o que você está bebendo, o mesmo com a comida. Já falei com pessoas que tiveram vícios em comida e costumavam dizer que acordam quando estão prontos ou já comeram no meio da noite, já comeram inconscientemente. Foram para a geladeira, tirando o bolo de chocolate, então eles já estavam na metade do bolo de chocolate, quando alguém disse, o que eu estou fazendo? Mas então a consciência vem em um ponto muito tarde. A força de vontade seria para conter um desejo. Digamos que eles têm que puxar, ou até mesmo o exemplo que você deu de ligar a TV. Você sabe que não está certo, porque eu não estou aqui para isso. E ele realmente nos disse para não fazer isso. Eu não vou fazê-lo e fico me forçando. Eu posso confirmar o desejo, mas você está o segurando. Quando você segura as coisas, muitas vezes, depois de um tempo, uma explosão acontece. É como se uma chaleira fervendo não pudesse segurar por tanto tempo. Então você tem algum tipo de racionalização em sua mente. Bem, é você que vai fazer de qualquer jeito. A mente vai lhe dar uma razão. Eu falei com um homem que é viciado em comida e seu corpo era muito insalubre, porque extremamente perigosamente ele estava acima do peso. Infelizmente ele faleceu e veio um homem e ele falou comigo. Muitas vezes antes de comer, ele diria, ou a sua mente diria algo como, você teve um dia difícil, você realmente merece um presente. Isso explica por que é a coisa certa. Não vou fazer isso por muito mais tempo, mas só hoje eu preciso muito trocar a vida.
Não é que não tenha me tratado, mas é o único lugar que tenho que fazer e é tudo que tenho. Não há outro prazer na minha vida. Eu tentei ser capaz de mostrar a ele que o pensamento é uma decepção. E eu tive um pouco de sucesso, mas infelizmente era tarde demais para salvá-lo. Bem, ele não está mais no corpo, mas tudo bem. Ele é a essência de nunca. Bom, ele provavelmente reencarna agora no oposto, talvez em ordem para aprender alguma lição. Novamente, o que eu disse é uma primeira pergunta para praticar o poder da presença, quando você não está particularmente tentado por nada, e você está apenas em seu quarto, não há nenhuma tentação particular. Entre no corpo, sinta a sensação do corpo interior, esteja ciente, esteja presente, mas com um novo sentido de percepção. Eu recomendei que pratique a inspiração, sinta a presença, permeando cada célula do seu corpo, na consciência do corpo interior, e para que haja presença suficiente, para quando o impulso vier, você o use como não. Diga, vai embora ou algo assim, porque não vai embora. Vai acontecer de qualquer maneira se o impulso vier, seja o que for. E você observou, você percebe que é uma coisa boa, que você quer que você faça. E se houver consciência suficiente, você o usa como toda vez que um impulso desse tipo vem. Essa é uma prática espiritual especial. Então, em vez de querer se livrar dele, deixe ele ser bem-vindo quando ele vier. Essa é especialmente uma prática espiritual projetada para você. E é claro que, então, como você transforma isso em prática espiritual? Primeiro, você percebe que esta é uma oportunidade para praticar. E a primeira coisa que você pode fazer é praticar, adiar, obedecer ao impulso. Não obedecer imediatamente, mas atrasá-lo. Você os observa, digamos, quando você queria ir ligar a TV e ligar aquilo. Ou você sente um impulso, ou diz, ok, aqui está minha próxima oportunidade de prática espiritual. Agora vou atrasar a ativação desse programa na TV por 3 minutos. E durante esses 3 minutos, você observa isso, o impulso em você. Você observa que tem uma forma de energia, e você observa, e aí está, você fica olhando, você sente, que é como um pequeno gremlin ou coisa assim. Dessa vez, o gap pode ser uma primeira prática muito útil que você introduz em um intervalo de tempo antes de ceder. Você não está dizendo que não vai desistir. Não, você diz que faltam 3 minutos para observá-lo. E você brilha a luz da sua consciência. A luz da consciência nesse impulso, que é uma forma de energia. E pode ser uma forma de energia que nos EUA nós chamamos um tipo de emoção que pode invadir perigosamente sua mente e fazer de você, como a explicação que dei há pouco com esse meu amigo. Os pensamentos vêm à sua cabeça, o que explica porque você deve ceder a esses impulsos, que pode acontecer facilmente. E aí também você precisa estar presente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos, especialmente esses tipos de pensamentos. Você não acredita em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Você observa o pensamento, porque o pensamento faz parte dele. E é até para o pensamento que você diz, aí está você. Há um pensamento. E há o sentimento por trás do pensamento. E Jesus? Você separa 3 minutos, durante esses 3 minutos você observa que é uma prática espiritual maravilhosa e interessante.
Enquanto você observa, você cresce em consciência. Você aplica consciência a ela e aí você, apenas 3 minutos, e depois dos 3 minutos, veja como você se sente. Pode não ter se dissolvido, mas provavelmente ainda está lá. Então você pode ver, posso fazer mais 2 ou 3 minutos, ou sou forte o suficiente para isso. Minha consciência é forte o suficiente. E sim, eu não acredito que você pode não parar com esse absurdo de fazer de qualquer maneira. Então, você alcança 5 ou 6 minutos. Então, o que acontece depois disso? Não sabemos se é possível que o impulso tenha recuado e voltado para um estado dormente. E, de repente, você não precise fazer. Isso também é possível. Que o impulso ainda esteja lá e você não possa, depois de 5 minutos, não haja consciência suficiente restante. E você apenas, você tem que ir e fazer isso. Mas pelo menos o intervalo de 5 minutos, o intervalo de tempo foi muito importante. Qualquer coisa assim acontece. Você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual. E durante o período que você não o segura, mas você o observa para não empurrá-lo para baixo. Você olha para isso e fala assim, aí está. Agora o interessante, quando você aplica consciência a algo, quando você brilha a luz da consciência sobre isso, a possibilidade de transformação também está lá. Surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso. Esse é o exemplo famoso de histórias de fadas e assim por diante. O sapo, você não mata o sapo ou você faz algo com ele. Você beija o sapo. E no momento em que você beija o sapo, ele se transforma no príncipe. Então o sapo fica a partir disso, como na mitologia, alguma sabedoria embutida nesses contos de fadas, que a propósito, onde muitos deles não foram criados pelas pessoas que os escreveram. Eles já foram transmitidos oralmente por longos períodos de tempo. Então existem mitologias que geralmente contêm muita sabedoria. E o terminal de sabedoria em beijar o sapo, que depois se transforma em algo bonito, algo feio, mas você meio que dá uma aceitação e amor, você olha para ele, e então a transformação acontece. Parece que não é uma prática espiritual, e depois de um tempo você descobrirá isso, e inicialmente, talvez após um intervalo de tempo, você ainda o faça, mas gradualmente, dessa vez, o gap fica mais longo. E então você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui, até a próxima vez. Mas gradualmente ele enfraquece. E todos esses mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer gradualmente se você aplicar a consciência a ele para observá-los. Então, pense no sapo. Esses são todos os sapos e o que quer que sejam sapos, gremlins, que vivem em você como campos de energia. E as energias estão presas lá. Elas não são ruins em si mesmas. Elas estão presas como o corpo de dor, é uma energia que é energia emocional. Quando o corpo de dor se dissolve, suas armas se transformam em presença. É como um fogo que você coloca uma lenha. Ele meio que se consome, se transmuta. Talvez seja a palavra certa. Se transmuta em presença. E aqui temos novamente o famoso exemplo de, na Idade Média, certos filósofos estavam muito interessados em alquimia. A alquimia era para ser a transformação de metal básico em ouro através de um processo químico de transformação. Mas o verdadeiro significado por trás da alquimia
era a transformação da consciência humana. E eles tinham muitas imagens. E assim por diante, eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente, porque eles teriam sido executados pela igreja na época. Então eles tiveram que esconder todos esses símbolos como se fosse para fazer a transformação de metal base em ouro, de algo que, antes de tudo, não é muito desejável, em algo maravilhoso. E esse é o processo alquímico de transmutação, que realmente é algo na psique humana. Há todo um longo tratado escrito por Carl Jung, o psicólogo, que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes. Mas é tudo a transformação de algo indesejável inicialmente, em consciência ou em consciência. Então isso você tem sorte, isso é projetado para a prática espiritual para você.